segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo de 1 ao 3. Segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo de 1 a 3. Diz a palavra do nosso Deus no livro de 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 1. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Senhor Deus, oramos com gratidão em nossos corações por mais um ano de vida dessa igreja aqui em Funcionários. São 32 anos de existência e nós somos gratos, Senhor Deus, por continuarmos aqui firmes, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos agora, Senhor, que o vosso Espírito Santo nos capacite para que possamos compreender a mensagem que será ministrada a partir de agora, e que ela produza um grande efeito em nossas vidas, para a qual o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O tema da mensagem dessa noite, irmãos e irmãs, visitantes, é reparando nossas vidas. Reparando nossas vidas. Quando a gente fala de reparar, nós estamos falando de consertar alguma coisa, de ajustar alguma coisa, de mudar o que está errado. Ou seja, é regular a nossa vida. Então, reparar é a mesma coisa de regular a nossa vida. Então, nós temos aqui, nesse livro de Reis, primeiro a partir do versículo, do capítulo 21 em diante, né, nós temos aqui a vida do rei Josias. Então, os feitos do rei Josias, que foi o rei de Judá, um rei de Judá, e nós podemos ver que ele começou a reinar em Judá com 8 anos de idade. Então veja que o rei Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. O nome Josias, que significa Jeová apoia, e nós podemos ver, irmãos, que o seu reinado ele teve início depois de 57 anos, preste bem atenção, 57 anos de ruínas espirituais e morais. Ou seja, o reino de Judá estava arruinado moralmente e espiritualmente durante 57 anos, e o povo também estava vivendo nessa ruína, porque o seu avô, né, ou seja, o avô do rei Josias, o Manassés, que foi o pior rei na história de Judá, ele reinou 55 anos. Você imagina aí, uma coisa que a gente percebe, irmãos, é que um rei tão mau, que passou por Judá, chegou a reinar 55 anos. Você imagina aí o que é 55 anos de liderança de um homem perverso, de um homem mau. E Manassés, ele matou muita gente, matou muitas pessoas inocentes, fez tanta perversidade, irmãos, que a Bíblia diz que não houve nenhum outro tão mau como o Manassés. Nunca houve outro rei, nem nas nações pagãs, nem em outras nações que não eram nações de Deus, houve um homem tão mau como Manassés,
que fazia parte do povo de Deus. Então ele reina 55 anos e levou o povo, levou o seu reino, o reino de Judá, em Jerusalém, à ruína moral e à ruína espiritual, afastando todo o povo da adoração de Deus. E ele só fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele, para vocês terem algumas ideias, os textos nos mostram alguns dos seus feitos. Ele edificou altares nos lugares altos, ou seja, era proibido isso, mas ele então fez questão de, nos lugares altos, ele mandava construir altares para que sacrificassem animais aos deuses pagãos, aos ídolos pagãos. Então ele edificou altares nos lugares altos. Ele edificou altar ao deus Baal, um deus que não tinha vida, um deus falso, porque só há um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas Manassés edificou um altar a Baal, era adorador dos exércitos dos céus, ou seja, adorador de demônio, porque o exército do céu é formado pelas hostes celestiais do mal, que são os demônios. Ele profanou a casa de Deus, ou seja, o templo de Deus. Ele profanou o templo de Deus com altares dentro do templo de Deus para deuses estranhos. Ele colocou uma estátua da deusa Acera dentro do templo de Deus. Para você ter ideia, ele fez coisas perversas para provocar Deus a ira. E também ele fez algo ainda terrível, irmãos. Ele matou o seu filho em sacrifício ao deus Moloque. Ou seja, havia uma estátua também ao deus Moloque no vale de Inom. E essa estátua, ela era feita de bronze e era oca por dentro, e por dentro dessa estátua era então lançado combustível, ou seja, lenha ou qualquer tipo de combustível para manter sempre acesa as chamas, e ele jogava as crianças dentro desse deus Moloque em sacrifício a esse deus. E esse rei Manassés, o pai, aliás, o avô do rei Josias, ele então foi o pior rei que chegou a fazer tudo isso. Se você olhar aqui no capítulo 22, a partir do versículo 19, ele diz, capítulo 21, irmãos, você vê aqui, capítulo 21, versículos 6 e 7, diz assim: e até fez passar seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros a prosseguir em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Essa era a personalidade do avô de Josias, o rei Manassés. Versículo 7 diz: também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então veja que a casa, o templo de Jerusalém, era exclusivamente dedicado ao Deus Todo-Poderoso. Mas Manassés, ele fez questão de encher de ídolos a casa do Senhor para provocar Deus a ira. Aí ele reina 55 anos de maldade, provocando tudo isso e levando o povo também a adorar aos seus deuses e a pecar contra Deus. Aí depois, quando ele morre, reina então o seu filho Amon. O seu filho Amon, então, ele reinou 2 anos, apenas 2 anos, e ele fez as mesmas coisas, seguiu os mesmos caminhos de Manassés. Apesar de que Manassés, já no final da sua vida, ele então, ele sofreu os castigos, porque o inimigo o aprisionou e o levou para a Babilônia, e ele então, lá no cativeiro, ele orou a Deus, e Deus então o perdoou, trouxe ele de volta para o reino, e ele então se humilhou e se converteu ao seu Deus, já no final da sua vida, e mostrando que Deus, ele é justo para nos perdoar
e para nos purificar. Não existe maldade na face da terra, não existe homem mau, nenhuma pessoa má na face da terra que não possa ser perdoado. Qualquer pessoa pode ser perdoado. Nós muitas vezes achamos que não, ou nós não temos esse hábito de querer perdoar. Quando a gente vê uma pessoa muito má que faz perverso, a gente começa então a sentir um certo ódio por aquela pessoa, mas não quer perdoar. Mas qualquer pessoa que se humilhar ao Senhor Deus, ele é digno de perdão. E foi o que aconteceu com Manassés no final de sua vida. Mas o que acontece? O seu filho Amon, depois da morte do pai, após 55 anos de reinado, ele assume e continua também a repetir as maldades de seu pai. Ele apenas reinou 2 anos porque os próprios servos dele o mataram. Então, depois que ele foi morto, assume então o seu filho Josias como rei de Judá. Então veja, irmãos, que foram 57 anos de ruínas espirituais, de ruínas morais que Jerusalém passou. Pergunta que nós podemos fazer nesse instante: quantos anos você tem de vida? Quanto tempo você está, talvez, em ruína espiritual, ou vivendo em algum certo modo, em ruína moral? Não precisa você responder, mas faça essa pergunta a você, avalie você mesmo, faça uma reflexão você mesmo, como você tem vivido durante todos esses anos, em relação à sua vida espiritual e comunhão com Deus, porque Jerusalém, a tribo de Judá, estava há 57 anos afastada de Deus. Quantos anos você tem? Quanto tempo você está afastado de Deus? Mas a gente vê que no reino de Josias, o povo já havia esquecido os ensinamentos de Deus, da palavra de Deus. O povo já tinha esquecido de como cultuar a Deus, porque até a leitura dos livros que tinha naquela época, havia os livros da lei, havia alguns livros de profetas. Então o que acontece? O povo era proibido de ler, porque se alguém fosse ler um dos livros de Deus que falasse do pecado do povo, era punido com a pena capital, ou seja, a pena de morte. Ou seja, ninguém podia ler na época de Manassés e de Amon a palavra de Deus para o povo, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz conforto, ela traz força para nós, ânimo, consolo, mas também traz ensinamento, traz exortação, não é isso? Traz repreensão para nossas vidas. A própria Bíblia diz que repreende, exorta, com toda a paciência da palavra, com toda a longanimidade da palavra. Então, porque muitas vezes as pessoas não querem aceitar, mas essa é a verdade. A palavra de Deus muitas vezes fala. Por isso que hoje estão atacando novamente a Bíblia, querem mudar a Bíblia, querem então proibir a leitura da Bíblia, porque o mundo está voltando à ruína espiritual, à ruína moral, e o único livro verdadeiro, que é a palavra de Deus, que não recua, porque não é o autor homem, porque nós vemos que muitos homens que um dia defendem a moral, defendem a fé, ele recua, apostata da fé, se torna imoral. Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não está sujeita a homens. É por isso que querem guerrear contra a palavra, querem mudar a palavra de Deus. E hoje, infelizmente, existe até várias versões que estão tirando algumas palavras, querem adaptar as palavras para o bem das pessoas, porque há versículo que diz, não, esse versículo ele nos fere muito, vamos ver como a palavra seria mais apropriada para não nos ofender, e quer até tirar alguns versículos da Bíblia, principalmente a classe dos homossexuais, que querem
que mude alguns textos da palavra de Deus, onde fala do homossexualismo, que eles tirem aquilo ali, porque é uma ofensa contra o segmento deles. Então veja, irmãos, e outras pessoas, porque o homem não gosta de ser repreendido pelos seus pecados. E na época do rei Manassés, o rei Josias, era proibido a leitura. Quem fosse pregar a palavra de Deus, que falasse de pecado, era punido com uma pena de morte. E a última reforma espiritual que houve no reino de Judá foi há 65 anos antes do reino do rei Josias, com o seu bisavô, o rei Ezequias. Porque o rei Ezequias, eu acho que muitos lembram da história dele, foi quando ele então assumiu, ele começou a tirar todos os altos, a fazer um reparo no meio do povo, na vida do povo. Ele levou o povo a cultuar a Deus, trouxe de volta o culto a Deus, a celebração da Páscoa, que o povo não estava mais celebrando a Páscoa, ou seja, os cultos a Deus. Então Ezequias, ele reparou, ele fez uma reforma moral e espiritual, mas isso foi há 65 anos antes do reinado do rei Josias. Então Ezequias era o seu bisavô, foi aquele que quando a Síria cercou a Jerusalém, então ele foi lá, orou a Deus e Deus tomou a frente, e com o ruído o povo, o exército da Síria fugiu e o anjo matou todos eles, e o rei também foi morto lá na sua cidade, o rei da Síria. E depois ele adoece e Deus dá a ele mais 15 anos de vida através do profeta Isaías. Essa é a história do rei Ezequias, que os irmãos podem, se quiser, é só voltar alguns capítulos aqui de 2 Reis, que vocês vão encontrar então a história dele. Então houve essa última reforma há 65 anos com o seu bisavô, o rei Ezequias. E há quanto tempo, irmãos, há quanto tempo igreja, quando eu falo de igreja, eu falo em particular para cada um de vocês, você fez uma reforma espiritual na sua vida, ou até mesmo moral na sua vida. O rei Josias assume então o reinado e com o tempo ele decide fazer uma reforma espiritual, ele decide reparar a nação de Jerusalém, que estava afastada de Deus e consequentemente condenada ao exílio, condenada à destruição. Porque depois do rei Josias houve mais 2 reis e de fato o reino de Judá foi destruído. Já o reino de Israel já não existia mais, só estava o reino de Judá, e a nação de Judá, o reino de Judá, estava seguindo os mesmos caminhos que a nação de Israel, pecando, praticando idolatria, e foi destituído, ou seja, foi destruído totalmente e escravizado. O reino do norte então havia se acabado e só restou o reino de Judá, e já estava até condenado porque estava seguindo os mesmos caminhos do reino do norte. Vocês podem ver aqui no versículo 26 e 27, já Deus falando do que seria a nação de Judá. Veja que o versículo 26 diz: todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor também a Judá: hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa de que disse estará ali o meu nome. Então veja, irmãos, que há necessidade de se reparar a sua vida, há uma necessidade de se reparar a sua vida espiritual e a sua vida moral consequentemente, constantemente. Nós não podemos apenas ter um momento achando que na época que você se converteu, agora está salvo, já é um crente, já é uma crente, não precisa de mais nada. Mas não, nós precisamos de reparar as nossas vidas continuamente. E no reinado de Josias, Judá
teve esse privilégio de fazer a última reforma espiritual. Porque, como eu havia dito, depois do reino de Josias, pouco tempo depois, o reino de Judá foi condenado à ruína, como Deus não havia prometido. Por quê? Mas é porque Deus disse, mesmo que eles se arrependeram, não, irmãos, alguns se arrependeram, outros não. Muitos se arrependeram da boca para fora, muitos repararam as suas vidas, aceitaram reparar a sua vida da boca para fora, mas não do coração. Então vamos ver aqui como foi que o rei Josias reparou a sua vida em particular e a vida do povo de Judá. E como nós, irmãos e irmãs, igreja, visitantes, devemos então refletir no exemplo de Josias e repararmos também as nossas vidas, reparar a nossa vida espiritual, reparar a nossa vida moral e, consequentemente, todas as outras áreas de nossa vida que precisam urgente de reparos. Então, a primeira atitude de reparação do rei Josias é que ele deu ouvido à palavra de Deus. Deu ouvido à palavra de Deus. Veja, irmãos e irmãs, o versículo 1 ao 2 do capítulo 23, diz então a palavra de Deus: então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. Nós podemos ver, irmãos, que primeiro, quando o rei Josias assumiu o trono, o sacerdote Ilquias, ele certamente, como sacerdote, devia ter escondido, né, porque era proibida a leitura do livro, e certamente se Manassés, ou se Amon, ou qualquer pessoa que eram súdito desses reis maus, visse algum livro da palavra de Deus, teria queimado, teria destruído. Mas no reino de Josias, certamente o sacerdote Ilquias percebeu que o reino era um homem temente a Deus, então ele chega para o escrivão, e ele então chega para o escrivão, e o escrivão chamado de Safã, e diz que havia achado o livro de Deus. Veja então, no capítulo 22, no versículo 8, você pode então me acompanhar, diz aqui: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Agora o versículo 10 ao 11 diz assim: também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibô, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Olha como Deus trabalha. Assume o trono um rei temente a Deus, o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, diz: olha, eu achei o livro, entrega ao escrivão, o escrivão lê, aí vai para o rei: vou mostrar isso ao rei. E quando ele lê o livro diante do rei, o rei rasga as suas vestes, ou seja, como uma forma de protesto, de arrependimento. Era uma demonstração de arrependimento, rasgar as suas vestes, e de culpabilidade.
E ele imediatamente manda chamar os anciãos para consultar acerca do livro e do que se poderia então fazer a partir daí. Então, irmãos, a palavra de Deus, como a gente já havia falado, não era mais lida, era proibida, mas quando o rei, que nem ele mesmo conhecia a palavra de Deus, porque nem seu avô lia, nem seu pai lia, nem ninguém lia para ele, mas como o escrivão leu para ele, ele entendeu, ele rasgou as suas vestes e ele tomou uma atitude. E a primeira atitude foi rasgar as suas vestes como forma de arrependimento genuíno, arrependimento puro. E ele então mandou que imediatamente se consultasse para se entender como estava vivendo então o povo dele, o povo de Judá. Olha, vamos ver aqui o estado de miséria espiritual em que o povo está vivendo. Então, qual foi a atitude dele? Ele levou o povo então a ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa para você reparar a sua vida, irmãos, é de ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, agora leia com o coração aberto. E aquilo que Deus falar para você, faça. Aquilo que a palavra de Deus te orienta, te ensina, te exorta, te aconselha, faça. Porque é assim que você vai ter recompensa. Qual foi a recompensa dele ter ouvido a palavra de Deus? O capítulo 22 diz que quando se ouve a palavra de Deus, Deus dá um livramento nessa vida. Capítulo 22, versículo 18 ao 20, diz assim: porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, ou seja, se abalou, ficou comovido, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então veja aqui como é que Deus faz para você, para nós irmãos que damos ouvido à palavra de Deus. Então, se você quer ter essa recompensa de viver em paz diante de Deus, comece então a reparar a sua vida, tomando a primeira atitude em dar ouvido à palavra de Deus. Volte a ler, volte a escutar as pregações, a vir aos cultos, a cultuar a Deus. Faça isso para ouvir a palavra de Deus. A segunda atitude do rei Josias foi renovar a aliança com Deus, e é o que nós devemos fazer. O versículo 3, voltando para o capítulo 23 de 2 Reis, diz: e o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos. Então veja que a segunda atitude, aliás, que o rei Josias fez, foi uma aliança com Deus. Igreja, mais uma vez, lembrando que há 57 anos, Judá quebrou a aliança com Deus. Há quantos anos você está sem aliança com Deus? Como é que está a sua vida? Você está em aliança com Deus? Você está ligado com Deus? A aliança com Deus é o acordo que você faz com Deus, o acordo de servir a Deus, de adorar a Deus, de honrar a Deus, de ter o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Há quanto tempo você está afastado dessa aliança? Ou como é que está essa aliança? Está firme ou está abalado? Porque muitos dizem: não, eu sou crente,
eu sou membro de igreja, mas não está frequentando os cultos, está frio para com Deus, não tem buscado adoração a Deus, não tem lido a palavra de Deus, então essa aliança está praticamente quebrada. Como então está a sua aliança com Deus? Então veja, irmãos, que como se você for lá para o segundo livro de Crônicas, no capítulo 33, do versículo 9 e 10, diz que há muito tempo o povo de Deus estava sem Deus. Vamos ler aqui, é só passar algumas páginas para frente. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 33, o versículo 9 e 10, diz assim: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, não estavam nem aí para Deus. E voltando a só algumas páginas aí, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, você pode ver que há muito tempo o povo estava sem Deus. O versículo 3 diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Ou seja, estavam totalmente fora da aliança com Deus. Então é preciso que se volte à aliança com Deus. O povo estava adorando os ídolos pagãos, os deuses pagãos, que Manassés e que Amon forçou o povo, ou ensinou o povo, ou motivou o povo a adorar, porque nem sempre se força. Porque se chegasse uma lei agora no Brasil, dizendo que todos seriam obrigados a adorar Satanás, muitos homens e mulheres de Deus preferiam morrer do que praticar esse tipo de adoração. Se houvesse então uma lei que dissesse que todo mundo que fosse cristão, crente, tivesse que renunciar a Cristo ou morreria, muitos certamente perderiam a sua vida, porque de maneira alguma iriam renunciar ao seu Deus, ao seu Jesus Cristo. Então, quando Manassés induziu ou levou o povo à adoração a ele, o povo adorou porque quis, adorou porque quis, porque não queria aliança com Deus. Então hoje muitos têm deixado a verdadeira adoração, têm deixado a leitura da palavra, têm se afastado da aliança com Deus. E agora, irmãos, agora a igreja é tempo de renovar essa aliança com Deus. Josias viu que o povo estava afastado de Deus quando ele leu o livro, que viu que todas as palavras daquele livro mexeram com ele, e ele viu que ele estava fora dos ensinamentos daquele livro, da palavra de Deus. Então ele se comoveu, ele se abalou, pediu instrução, e ele recebeu essa instrução dos sacerdotes, dos escribas, e ele fez o quê? Um reparo na sua vida. Começou a dar ouvido à palavra de Deus e agora renovou a aliança com Deus, porque Deus quer que você faça essa aliança. Deuteronômio, no livro de Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 ao 15, ele diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos e os guardares e cumprides, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto e o teu azeite, e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril
entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Agora, olha esse texto, irmãos, esse versículo 15. Será que não interessa a você em renovar essa aliança com Deus? E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das mais doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te odeiam. Quem que não quer ser livre dessas enfermidades? Então, se está em aliança com Deus, isso não quer dizer que crente não pode morrer de doença, não pode morrer de Covid. Não, mas segundo a vontade de Deus, se você renova a aliança com Deus, se for da vontade dele, ele vai prolongar os teus dias aqui nessa terra, ele vai te livrar das enfermidades que estão assolando todas as nações, e ele vai te abençoar. Aqui ele faz uma relação dos bens das pessoas, ou das ocupações das pessoas, que criavam animais, que plantavam, mas ele vai te abençoar naquilo que você faz, no teu negócio, nos teus estudos, nos teus projetos, se você renovar essa aliança com ele. Então agora é o tempo de renovar a aliança com Deus, porque quando não se renova essa aliança, se não tem essa aliança com Deus, meus queridos irmãos, é muito triste. Voltando para o segundo livro de Crônicas, capítulo 15, se você me acompanhar a partir do versículo 1, diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas, quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Será que nós não estamos vivendo um tempo desse, irmãos? Nós saímos de casa com medo, muitas vezes. Chegamos em casa com medo, não é isso? Eu e minha esposa, quando a gente chega em casa, e minha filha, a gente não pode nem se abraçar com ninguém que estiver lá. Tem que correr diretamente para o banheiro, para tirar a roupa que nós chegamos com ela do trabalho, principalmente do nosso trabalho que é do hospital, porque a gente não sabe o que vem ali na nossa rua. Então veja, irmãos, e quando a gente vai sair, vamos sair para algum lugar, para onde? Não, tem aglomeração de pessoas, mas não sabemos o que nós podemos encontrar. O mundo está vivendo uma época de pandemia, que está tirando a paz. Mas quando você renova a aliança com Deus, Ele vai te dar essa paz, porque Ele vai estar com você. Ele não vai te deixar, nem vai te desamparar. Agora, caso você não queira renovar a aliança com Deus, o resultado será triste. Jeremias, capítulo 11, o livro de Jeremias, no capítulo 11, do versículo 1 ao 3, olha o que diz a palavra do nosso Deus. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Será que é importante a aliança com Deus? Será que é preciso interpretar de uma forma mais profunda esse texto? Eu acredito que não precisa de uma interpretação tão profunda, porque já está claro aqui. Se você não quiser ter aliança com Deus, você vai ter a maldição diante de você. Deus quer te livrar da maldição, mas para isso você tem que renovar a aliança com Deus.
E foi o que Josias fez. E em último lugar, irmãos, a atitude do rei Josias. Primeiro, ele ouviu a palavra de Deus e levou o povo a ouvir a palavra de Deus. Segundo, ele renovou a aliança com Deus e exortou o povo também a fazer essa aliança, a renovar essa aliança com Deus. E em terceiro, Josias, ele seguiu ao seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Versículo 3, voltando para o livro de 2 Reis, capítulo 23, o versículo 3 diz: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. Concordamos, rei? Estávamos afastados da aliança com Deus, mas agora queremos seguir ao Deus Todo-Poderoso com todo o coração e com toda a alma. Por quê, irmãos? Muitas pessoas hoje lotam tempo de igrejas, se dizem cristãos, se dizem evangélicos, se dizem religiosos, mas da boca para fora não seguem ao Senhor Jesus Cristo com todo o coração e com toda a sua alma, mas apenas da boca para fora. O povo não ouvia mais a palavra de Deus, nem vivia na aliança com Deus, nem seguia mais o Senhor Deus, pois muito tempo estava sem Deus, como nós vimos aqui em 2 Crônicas, ou segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 3. Talvez você que está aqui nessa noite, ou que está nos assistindo, há muito tempo não tem lido a Bíblia, há muito tempo você tem se afastado de Deus, não tem cultuado com o seu coração puro. Hoje eu vou para a igreja, porque faz tanto tempo que eu não vou, para depois o pastor não ligar para mim, ou algum irmão perguntar por que eu nunca mais fui. Aí vem para a igreja com o coração fechado, apenas para marcar a presença. Venha, irmão, com o coração aberto. Venha para dar ouvido à palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Agora é o momento de você reparar a sua vida espiritual, voltando o seu coração ao Senhor, seguindo com todo o seu coração e com toda a sua alma, para continuar nas promessas da aliança. Porque se você não fizer isso, porque Deus não aceita a aparência. As pessoas pensam que Deus aceita a aparência. Tem gente que se parece com crente, mas não é crente. Então Deus não aceita. Se você que está aqui nessa noite frequenta essa igreja ou outra igreja apenas com a aparência de crente, você está se enganando a si mesmo, porque a Deus você não engana. Deus conhece o coração de cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz aqui, que a palavra de Deus, que o rei Josias, ele decidiu seguir a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. É Deus quem está falando, e é isso que Ele quer de nós, irmãos, que o sigamos com todo o coração e com toda a nossa alma. E para isso é necessário muitas vezes tomar algumas atitudes, e foi o que o rei Josias fez. Ele tirou a idolatria da sua vida. Se você acompanhar todo o capítulo aí, eu não vou ler, mas você pode ler do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, ele tira a idolatria do meio do povo e da sua vida. Por quê? Porque o povo estava idólatra. Talvez você que está aqui nessa noite tenha algum ídolo na sua vida, alguma estrela na sua vida que está te impedindo de adorar a Deus, te impedindo de vir à igreja. Tem gente que idolatra até mesmo um programa. Eu não vou para a igreja hoje para não perder o meu programa de televisão. Então isso é um tipo de idolatria, algo que está te impedindo a comunhão com Deus. Então, para que você siga a Deus, siga Jesus Cristo verdadeiramente com seu coração, com sua alma, tire a idolatria do seu meio, saia ou se afaste dos sacerdotes idólatras, porque Judá estava seguindo os ensinamentos dos sacerdotes idólatras.
Como hoje há muitas pessoas idólatras que se dizem pastores, que se dizem bispo, que se dizem bispa, pastoras, até apóstolos, e não passam de pessoas mentirosas. Quer fazer uma aliança com Deus, seguir a Deus com todo o seu coração, se afaste desses falsos profetas. É o que fez Josias no versículo 5 ao versículo 8. Se você for ver aqui, eu vou só ler aqui algumas coisas. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército do céu. Ou seja, todos esses sacerdotes falsos, Josias disse: tira, elimina, ele estipou. E a palavra estipar é eliminar, é destruir, ou seja, é matar. Ele mandou matar todos os sacerdotes de Baal. Então é claro que você não vai matar os falsos profetas, mas você pode se afastar deles e não querer mais ouvir dele. Ele tirou das suas vidas as práticas imorais que havia no templo, ou seja, muitas práticas imorais que estavam sendo feitas dentro do templo, ele tirou. Faça isso também na sua vida. Às vezes você acha que não está fazendo nada imoral, mas muitas vezes você pode até estar provocando isso e não quer reconhecer. Às vezes uma veste inadequada que você usa, que chama a atenção dos olhos masculinos, porque o homem peca pelo olhar. O homem se atrai pelo olhar. Todo mundo sabe disso, que o sentimento do homem, ele se agita com o olhar. A mulher é diferente. A mulher, ela tem que ouvir palavras, é mais pelo ouvir. Por isso que as mulheres são mais sujeitas às conversas dos homens, cai muito nas conversas dos homens, não é isso? Os homens não, o homem vê a mulher, olha que mulher bonita, chega lá, aí como é que ele usa? Papo, né? Então, e a mulher termina caindo, porque ela precisa de ouvir. Então, cuidado, irmãos e irmãs, com suas vestes, para não ser instrumento de imoralidade na casa de adoração ao Senhor Deus. Tire isso também da sua vida. Se você é um crente, se você é uma crente, antes de você sair de casa, olhe para a sua roupa e diga: será que eu não vou atrair olhares masculinos com essa roupa? Eu atraindo olhares, se você que é mulher, se eu atrair olhares, eu vou certamente provocar desejo no homem que olhar para mim. Então essa roupa vai provocar isso, eu não vou vestir isso. Faça, tire isso da sua vida. Foi o que o rei tirou essas práticas imorais no templo. E você é o templo de quem? Você é o templo do Senhor. Então tire isso da sua vida. Ele também tirou o sacrifício e ritual pagão. Ou seja, havia muitos sacrifícios, muitos rituais no templo que eram pagãos, ou seja, que não tinha nada com Deus, que Deus nunca ordenou aquele tipo de adoração. Então hoje tem muitos tipos de adoração no meio do povo que se diz evangélico, se diz povo de Deus, que precisa ser tirado, irmãos. São muitos rituais que parecem mais candomblé, baixo espiritismo, que quem pratica isso, que pratique lá na sua religião. Mas o crente veio fazer isso dentro da igreja, como se estivesse lá naquele lugar. Tira esses rituais pagãos, não aceita esse tipo de coisa. Tem muita gente que quer fazer coisa bonita. Eu já vi tanta coisa aí que as pessoas acham que é bonita. Teve uma pessoa que veio mostrar a mim essa semana um vídeo de um culto lá na igreja, e disse: olha que coisa bonita, né? Várias jovens fazendo aquela coreografia, aquela coisa, ou seja, para o ser humano é bonito, mas para Deus não tem valor nenhum, irmãos. Deus não está querendo que você dance para Ele, não. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade.
Essa é a verdadeira adoração que Deus quer. Cuidado com esses rituais pagãos. E Josias também profanou o culto pagão com os ossos humanos. Para as pessoas daquela época que adoravam nos altos, os judeus, eles não podiam, né, os religiosos não podiam tocar em nenhum morto. Foi o que Josias fez. Quando ele quebrou todos os ídolos, ele espalhou os pedaços dos ídolos nesses lugares altos e depois desenterrou os ossos daqueles pagãos que adoravam, que sacrificavam os ídolos, e espalhou por cima desses lugares. Então, os religiosos da época que vinham, eita, são ossos humanos, nós não podemos tocar nele não. Isso é uma ofensa à nossa religião. Josias disse, então vamos mexer com ele. Derrubou o ídolo Moloque, destruiu, que depois o Vale de Inom ficou apenas como um lixão, que é até citado hoje, né, uma comparação com Moabe. Então ele fez uma limpeza, ele fez um reparo, ele derrubou os altares que eram dedicados aos deuses, até ele foi chegando até mais próximo do reino de Israel, que já estava acabado. Chegou em Betel, chegou em Samaria, destruiu as estátuas que Jeroboão tinha feito, o bezerro de ouro que Jeroboão tinha feito para o povo adorar, ele derrubou também. Ou seja, irmãos e irmãs, igreja, repare a sua vida, tirando tudo aquilo que impede de você se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Porque não pense que você vai chegar diante de Jesus e continuar com a aliança com Ele e com a aliança com as coisas que são abomináveis aos seus olhos. Porque ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a um ou a outro. Então, irmãos, muitas coisas o rei Josias tirou da sua vida e da vida do povo. Acabou com muitas coisas que eram praticadas. É necessário que você também retire de sua vida o que atrapalha a comunhão, a leitura da palavra e a seguir a Jesus com todo o coração e com toda a sua alma. O que impede de renovar essa aliança com Deus. O rei Josias, ele foi um exemplo de crente que reparou a sua vida. Deus deixa isso bem claro no versículo 25, que diz: e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Ou seja, foi um exemplo de crente, que possamos seguir seus exemplos. Dê ouvido à palavra de Deus, renove a aliança com Deus e siga a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. E comece isso agora. É isso que Deus tem para falar nessa noite. A necessidade de reparar a sua vida, a nossa vida. Eu peço à igreja que comece a orar. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite, se você ainda não tem essa certeza de que tem essa aliança com Deus, mas hoje quer sair daqui com essa aliança, quer reparar a sua vida. A partir de hoje você quer dar ouvido à palavra de Deus e renovar ou fazer a aliança com Deus e seguir a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, tem um sinal de onde você está, levante uma de suas mãos para que a gente possa orar com você. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Ou alguém que está afastado, que agora quer retornar essa aliança com Deus? Senhor Deus, nós somos gratos pela vossa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por reconhecermos que a vossa palavra nos instrui, nos exorta e nos leva a tomar a decisão de renovarmos a aliança com o Senhor. Que essa igreja, Senhor Deus, que está completando 32 anos aqui nesse bairro, que se mantenha firme diante do Senhor, com a aliança firme com o Senhor, reparando continuamente, Senhor Deus,
as necessidades que nós temos de tirar de nosso meio aquilo que impede essa aliança. Que cada membro, cada congregado cresça fiel e firme ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja, por cada irmão, por cada irmãs, por nossos visitantes, pelos congregados, que o Senhor continue nos abençoando. Nos leve paz para os nossos lares e que possamos no próximo ano comemorar mais um aniversário diante do Senhor. Se não aqui, mas na glória com o Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.